Enfermeira Helena, pode pode começar. Tá, obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars 2021, Promoção da Saúde Mental. O webinar 2, é este o caso, a arte e a saúde mental. É com um particular apreço que estou a participar neste webinar em representação do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, mais propriamente em representação da sua Presidente, Sra. Enfermeira Ana Fonseca. Quero cumprimentar Hélder Lourenço na qualidade de representante da mesa do Colégio da especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, também um moderador que nos vai acompanhar durante a noite, José Carlos Carvalho, aos oradores que vão ter as respectivas intervenções e que são os painelistas nesta noite, e como não poderia deixar de ser, cumprimentar todos os que já estão conosco e aqueles que ainda vão integrar a sessão desta noite e que vão se encontrar, portanto, enquanto participantes na sala virtual. Agradeço mais uma vez o convite e o facto de me ser permitido estar presente e agradecer um pouco também à mesa do colégio pela iniciativa e, acima de tudo, por aquilo que são, o que fazem e pela intervenção especializada que afirmam. Sabemos que, até porque hoje, mais do que nunca, o trabalho e o esforço de cada um e todos é fundamental e em particular, e isto diariamente, impõe-se também e à volta da própria saúde mental. Agradeço, portanto, à mesa do colégio por esta iniciativa, parabenizando-a, tendo em conta que já houve um outro evento a semana passada, a literacia em saúde mental. Iremos contar com mais 2 eventos a 23 e 28 de abril, respectivamente a saúde mental dos enfermeiros e a saúde mental em contexto escolar. Hoje, esta sessão objetiva, por um lado, a partilha de experiências entre pares e, por outro lado, a própria sensibilização para a utilidade da própria arte, enquanto estratégia a otimizar e de intervenção na saúde mental e psiquiátrica. E ainda num contexto de pandemia, nós também sabemos que já antes se assistíamos a um aumento de sintomas à volta da ansiedade e da própria de casos de depressão. Com a pandemia, esta realidade também assistimos a que ela se acentuou, inclusivamente nos próprios profissionais de saúde. É certo, e neste contexto os enfermeiros têm um papel preponderante, nomeadamente o enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, e este cada vez mais tem aqui um papel importante, seja na implementação de medidas eficazes em termos de tratamento, seja no próprio acompanhamento e prevenção de doenças, nomeadamente no recurso a instrumentos, nomeadamente à arte, e neste sentido, enquanto ferramenta para a promoção da saúde mental. Portanto, estou certa que vale a pena assistir a este webinar, vale a pena explorar e ouvir este painel de intervenientes, porque certamente que vamos aprender muita coisa com eles. Acredito que vale a pena estar presente e, sem dúvida, que iremos ter uma excelente partilha e uma oportunidade de aprendizagem e refletir sobre aquilo, as questões que vão surgir, os exemplos que vão dar e as temáticas em si que eles nos vão fazer refletir. É importante, sem dúvida, olhar para a arte em saúde mental. E passo a palavra, com votos de um bom webinar, ao presidente da mesa do colégio. Presidente não, mas ao representante. Muito obrigado. Lourenço, Precisamente. certo? É isso mesmo, Enfermeira Helena. Está nessa qualidade também, não é? A representação. Muito obrigado, desde já, pelas suas palavras, o agradecimento por aquilo que disse. Realmente, eu sou vogal da mesa do colégio da enfermagem especializada em saúde mental e psiquiátrica, e este é o segundo ciclo de webinars que estamos a organizar. Organizámos no ano passado também o primeiro, e este segundo, e acho que tem tudo a ver com esta fase que estamos a atravessar, e nós decidimos fazer sobre a promoção da saúde mental. São 4 webinars, hoje é a segunda, e cabe-me a mim ter ajudado na organização desta, que me faz todo o sentido, que é juntar a arte
e a saúde mental. Elas, a meu ver, já estão sempre juntas. Ou seja, a utilização da arte na saúde mental, quer em termos do que é cada um de nós no seu individual, naquilo que fazemos, naquilo que somos, quer na nossa prática clínica, é, a nosso ver, extremamente importante. E não me vou alongar muito mais porque nós temos que dar o espaço aos artistas, e serão os artistas a falar sobre isto. Vou só apresentar e desde já também agradecer a presença de todos eles. Eu ainda não vou falar nos nomes porque, entretanto, vou apresentar o nosso moderador, o enfermeiro José Carlos Carvalho, o enfermeiro especialista, tinha que ser, em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, também mestre em psiquiatria e saúde mental pela Faculdade de Medicina, doutor em ciências de enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, é professor coordenador da Escola Superior de Enfermagem do Porto, é investigador da Sinteses, portanto, mas sobretudo, e é nesse papel que ele está, é alguém que ama e que, pelo que eu sei, a arte e a ligação que a arte tem à saúde mental e aquilo que a saúde mental e a arte podem definir e ser usadas para bem de todos. Portanto, enfermeiro José Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado e uma boa webinar para todos. Obrigado, enfermeiro Helder. Portanto, em primeiro lugar, então, queria cumprimentar todos os colegas, portanto, uma boa noite a todos os colegas que estão presentes. Fazer aqui um agradecimento especial à Ordem dos Enfermeiros pelo convite e para participar no webinar. Estas palavras, se calhar, foram demasiadas do Helder. Uma felicitação à mesa do colégio da especialidade pelo seu dinamismo e pela definição desta temática e a inclusão da promoção da saúde mental nestes momentos de formação e de partilha. Portanto, o nosso obrigado. A todos os colegas presentes aqui, os colegas que daqui a uns tempos chamaremos artistas, mas essencialmente a todos aqueles que se disponibilizaram a assistir a esta conversa temática sobre a arte e a sua relação com a saúde mental. O nosso obrigado. Esperamos estar à altura do desafio. Sendo a estética e a arte formas de representação da realidade e atos de natureza cognitiva, a utilização desta como mediador da expressão podem ser um recurso terapêutico muito valioso em enfermagem de saúde mental. Para conceitos complexos, os processos de apreciação estética conduzem-nos regularmente a explicações mais acessíveis e facilmente comunicáveis. E que dizer, por exemplo, do recurso a imagens, quando se fala da pintura, de mestres como Bosch, Picasso, Gaudí, Van Gogh ou Dalí, com potencial enorme para se falar de estigma e de doença mental. Ou da fotografia, quando uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ou do desenho, da caricatura, do cartoon, como fontes de inspiração e de percepção da realidade. Ou a exploração da arte urbana e do grafite na saúde mental. Um bom exemplo da abordagem e do potencial reabilitador. A imagem em movimento, sendo o cinema uma excelente ferramenta, uma arma no combate ao estigma, nem sempre, uma vez que nem sempre temos exemplos disponíveis. Ou a escrita criativa, em que o texto literário e a poesia são fontes de prazer e de reflexão. Ou a música e o seu potencial enorme, o que mais se aproxima de exprimir o inexprimível, dizia Aldous Huxley. Ou o teatro, sendo o psicodrama um dos exemplos clássicos e com excelentes resultados. Hoje não haverá espaço para todas as artes, seguramente. Vamos apenas destacar alguns dos possíveis contributos. Quem sabe se no futuro e em função do nosso desempenho, portanto está aqui o nosso desempenho em causa, não possamos ter uma abordagem para as outras artes. O papel do moderador, penso eu que estará hoje salvaguardado, porque ainda que os artistas possam não cumprir os tempos disponíveis pela liberdade poética, os enfermeiros especialistas seguramente o irão cumprir. Portanto, estou à vontade nisso. E aquilo que eu queria então, queria apresentar-vos, portanto, os três colegas, o Pedro Amaro, o Rafael Leite e o Pedro Rienca. Eu vou pedir aos três, quando começarem, que façam uma breve apresentação do seu percurso. E depois ia passar já a palavra ao Pedro Amaro, que será o primeiro interveniente, e a pergunta para os três seria de que forma a arte tem sido útil ou percepcionada para cada um no contacto com a pessoa e também numa perspectiva pessoal. Pedro, passo-te a palavra. Agora já está.
Já está o som ativado. Boa noite a todos. E eu agradeço o convite e agradeço também particularmente a forma e a preocupação com que este webinar foi preparado, toda a preparação deste webinar, para que a coisa corresse bem. Então, eu sou o Pedro, sou especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e trabalho há cerca de 20 anos no Centro de Recuperação de Menores do Assumar, que é no Alentejo. O trabalho tem sido feito principalmente com crianças e jovens com perturbação do desenvolvimento intelectual, o que levanta vários desafios. E depois o facto de terem também outro tipo de patologias associadas. Esta questão da especialidade surgiu, eu tirei a especialidade há cerca de 5 anos, e acabou por ser muito útil nesta questão do organizar as ideias, e organizar também a minha intervenção com este tipo de população. Como é que eu tenho percepcionado a arte na intervenção em saúde mental? Eu acredito que a principal ferramenta nos cuidados e no processo de cuidados somos nós, enfermeiros como ferramenta. Muitas vezes eu questiono e passo a publicidade qual é que serão na saúde mental os nossos betadinas, os nossos hidrocoloides, o que é que nós poderemos usar na intervenção. E aqui isto é transversal a todas as áreas da enfermagem. Esta questão dos conhecimentos que nós temos, quer a nível conceptual, que isso é muito importante, quer a nível pessoal também, o nosso conhecimento pessoal e a forma como nós o usamos, quer o nosso conhecimento deontológico, ou então o estético. Este estético tem sido sempre um desafio, que é quase o caminho para a perícia e a forma como nós adaptamos a nossa prática àquilo que vai acontecendo, aos desvios que há no processo de cuidado, como é que nós resolvemos estes desvios. E uma ferramenta essencial neste tipo de cuidado, eu acredito que seja a comunicação e a forma como nós comunicamos com as pessoas que assistimos. Começou a surgir então este interesse pelos mediadores de expressão e a forma como podem ser usados, quer pela escrita, quer pela música, quer pelo cinema. Pois isto foi interessante, esta questão do cinema surgir também, porque é um ótimo mediador de expressão também. Tem havido bons resultados também na questão do conto das histórias na terceira pessoa e transformar isso em imagem. E acredito que os mediadores de expressão se têm revelado um importante veículo de comunicação. Através destes mediadores de expressão e principalmente com crianças e adolescentes, tem permitido chegar ao outro e fazer uma avaliação, quer intervenção, que seja mais efetiva. Pessoalmente, e respondendo à questão, pessoalmente é algo que nos dá, ou que me dá gosto pessoal, porque consigo aqui aliar duas coisas, que é o meu conhecimento pessoal na área da música, e o meu gosto pela música, e também o conhecimento mais conceptual e mais técnico dentro da área da enfermagem, e conseguir aliar estes dois tipos de conhecimento. É quase como juntar o meu eu pessoal e o meu eu profissional, que são inseparáveis no contexto dos cuidados. Muito obrigado, Pedro. E passava a palavra ao Rafael, e a pergunta, Rafael, era a mesma, ou seja, de que forma queria que te apresentasses, se faz favor,
e de que forma tem sido a arte útil no teu contacto e na tua perspectiva pessoal. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todo o nosso painel, a todos os participantes. Muito obrigado pelo convite que me endereçaram. Ora bem, a arte desde sempre me foi útil. Aliás, eu começo por fazer aqui um breve resumo sobre o meu percurso enquanto artista. Isto começa tudo no pico hormonal, no auge da minha adolescência. Lembro-me de estar ali no liceu e de me virar para o meu pai e dizer: "Ó pai, eu quero seguir teatro. Quero seguir teatro, eu gosto de fazer rir as pessoas, eu gosto disto, eu gosto dos palcos, de sentir o feedback, o calor do público, a energia, e eu quero isso para a minha vida." Resposta de todo o pai, na altura, se calhar consciente: "Estás, mas é maluco. Tu vais, mas é tirar um curso como deve ser." Família conservadora ou não, o que é certo é que eu lembro de fazer uma pequena reflexão, isto muito depois de chorar baba e ranho no meu quarto, por não seguir as artes de forma profissional, e sim, porque eu já fazia parte de um grupo de teatro amador, e lembro-me de chegar a esta conclusão. Ora bem, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de proporcionar boa disposição, gosto de sentir a energia das pessoas daquele lado, com aquilo que eu digo, com a minha comunicação. Então, que profissão é que eu posso seguir para que me possa dar, né, esta profissão que o meu pai falava que eu tinha de seguir, e que me possa dar isso? Ora, engenheiro civil não, eu também queria ser civil lá no meio dos projetos, dos esquadros e dos compassos, duvido que tivesse essa resposta, esse paralelismo, né, com o teatro. Então cheguei à conclusão de que ser enfermeiro, estar num contexto de doença, um contexto, entre aspas, triste, não é? Já de si, que ninguém gosta de ir ao médico, ninguém gosta de ir ao hospital ou ao centro de saúde, e por que não eu fazer umas coisinhas engraçadas, não é? Usar aquilo que eu melhor sei fazer na altura, não é? E que eu tão bem sabia fazer, e proporcionar então essa alegria, essa boa disposição. E mal sabia eu, não é? Queria usar essa comunicação como arma ou como ferramenta depois, um dia mais tarde, enquanto enfermeiro especialista. E o que é certo é que escolhi bem. Obviamente, se tivesse-me estado por psicólogo, também teria sido parecido, mas estou bem, estou aqui a defender as minhas cores, muito orgulhoso de se calhar seguisse também a via profissional, também estaria bem. Ou, aliás, estaria mal, porque não teria palco hoje, infelizmente, por tudo aquilo que já se sabe. Mas o que é certo é que pude conciliar as duas coisas e, apesar de ter sofrido bem na pele durante os estágios, ok, eu compreendo e passo aqui a minha palavra de compreensão agora aos meus orientadores que tanto me dizem: "Rafa, tens de ter cuidado, não sejas assim, modera-te mais." Mas eu sentia que isto ia ser útil, eu sentia que isto seria útil durante todo o meu percurso, porque além de me fazer bem a mim, porque eu sempre fui um miúdo bastante tímido, até começar a expressar-me emocionalmente, perdão, nos palcos, e parafraseando a minha irmã com uma frase maravilhosa dela: "Irmão, tu parecias uma mosca morta antes da tua adolescência. Então, quando começaste a ir para os palcos, extravasaste tudo cá para fora, mudaste completamente a tua forma, e ainda bem que foi para melhor." E o que é certo é que, apesar de sentir na pele algum, lá está, conservadorismo, o estigma, não é? De ser um bocadinho diferente, utilizar algum arrojo na forma de comunicar, na forma de tentar obter os meus resultados, o que é certo é que sempre fui fiel aos meus princípios e àquilo que eu gostava. Lá está, a arte percepcionada por mim, porque fazia-me bem, mas eu fazia bem também aos outros, não é? Mas porquê mudar? Né? E, curiosamente, das piores notas que eu tive durante o meu estágio foi de psiquiatria. Eu também, na altura, estava longe de descobrir que iria ser especialista em saúde mental e psiquiatria. E então, quando finalmente me especializo, muitos anos mais tarde, em enfermeiro especialista em saúde mental, tive a sorte de ter o professor Zé Carlos e outros professores, principalmente o professor Zé Carlos, de me dar a mão e de me dar um empurrãozinho e dizer: "Rafa, segue, usa a tua criatividade em prol dos teus estudos. Claro, tens de ter também o olho científico. Essa parte é muito chata, sabe como é que é os artistas, gestor, isso não combina lá muito bem." Mas o que é certo é que pude aliar e tive o arrojo de fazer uma tese de mestrado também baseada com bastante criatividade e algum humor e arte à mistura.
E conciliar as duas coisas, e cheguei à brilhante conclusão àquilo que eu já vinha a sentir desde miúdo, que é isto que eu faço, isto do teatro, isto da comédia, faz-me bem a mim, faz-me bem ao outro e, vejam só, é terapêutico. E isso, digo-vos, deixa-me imensamente feliz. Deixa-me imensamente feliz e é daquelas descobertas de uma vida, lá está, aqueles auge, aqueles picos, o teu objetivo de vida, não é? A tua missão neste mundo, que muito se fala nesses webinars e nessas palestras de coaching, descobre a tua missão nesta vida, que é certo é que eu descobri, enquanto especialista, de que esta minha forma de interagir e de ser artista faz-me bem a mim, claro, porque consigo extravasar tudo cá para fora, consigo exprimir-me de uma forma que me deixa feliz e deixar os outros felizes. E é isso que neste momento me dá esse arcabouço de dizer, epá, ainda bem que insisti nesta minha forma de ser e persisti neste meu percurso e nestes meus paradigmas de vida. Pronto, e é assim uma pequena resenha histórica sobre aquilo, o que é ser artista e o que é ser enfermeiro artista e o que é ser feliz com isso. Rafael, muito obrigado. Vou passar aqui para termos aqui algum dinamismo e irmos cumprindo os tempos estabelecidos. Passar a palavra ao Pedro Renca. Pedro, era também de que forma é que tu tens visto a arte, tem sido útil para ti, do ponto de vista pessoal, e queria que te apresentasses também, Pedro. Olá, José Carlos, muito boa noite a todos e tenho que dar os parabéns também. Já fui dado, mas eu tenho que forçar eu tenho que fazer esse reforço à mesa do colégio, na pessoa do Hélder, um forte abraço, pelo dinamismo e os temas que foram propostos para estas webinars. De facto, e acho que a saúde mental, ainda bem que não foi esquecida, Hélder, porque há muito para fazer aqui nesta área. E para não demorar mais e muito mais, é aquilo que o Rafa disse, é verdade. É isto que nos torna, uma das coisas que nos torna felizes. E só por aí já esta resposta já nos diz muito aqui, o que é o significado da arte para nós. Eu a arte vejo-a como um processo criativo que primeiro, sou uma pessoa extremamente insatisfeita. A minha esposa, a Carla, não sei como é que consegue aturar-me às vezes, porque realmente sou uma pessoa extremamente insatisfeita. E no fundo, eu sou um curioso no meio desta temática toda. A minha insatisfação reside precisamente, ou vai ao encontro também, precisamente pela minha curiosidade. Eu não me considero um artista. Ou melhor, se vimos assim as coisas, eu acho que todos nós somos artistas, todos, porque a arte, vendo eu e interpretando eu a arte como sendo um processo criativo, todos nós, desde a nossa nascença até o nosso falecimento, portanto, ao longo do nosso ciclo vital, criamos, estamos constantemente a criar. E não é necessário grandes técnicas, não são necessários grandes recursos, não é preciso uma câmara digital de última geração, objetivas, não é necessário nada disso. Basta uma lapiseira, um lápis e um papel para traçarmos e criarmos algo. E é aqui que reside a essência do poder da comunicação, através da arte. Eu sou enfermeiro especialista desde 2007. A minha licenciatura foi terminada em 2000, no ano 2000, 2001. E ao longo deste tempo todo, maioritariamente, estive sempre ligado à área da saúde mental. Fiz formação na área da música, da pintura, do desenho, da fotografia, e houve uma evolução, e do cinema mais tarde. Só neste período de tempo houve uma evolução enorme nas técnicas, nas formas de trabalhar, por exemplo, na área do mundo digital, da fotografia, por exemplo, só dando esse exemplo. E
e fazendo a analogia com a forma e as técnicas e as nossas abordagens como enfermeiros especialistas que somos, também sofreram muitas alterações nestes últimos anos. Portanto, é assim, eu não passo como um cinéfilo curioso, e com a vontade, sobretudo, de me fazer de eu me exteriorizar de uma forma menos convencional e dar oportunidade a outras pessoas, a terceiros, também o consigam fazer, transmitindo, sobretudo, à outra pessoa que ela é capaz de o fazer. Portanto, não é necessário ter cursos, workshops, formações, seja, pronto, isso é necessário, as técnicas às vezes para nós conseguirmos orientar e fazer alguma supervisão e fazer um processo estruturado, obviamente, mas a pessoa tem que se sentir livre e não sentir que as coisas são impostas. A arte funciona assim, na minha perspectiva. O processo criativo funciona muito assim. Não pela imposição, mas pela capacidade da improvisação. E sou da Guarda, que é uma grande cidade. Apesar de Olha, estar em Pedro, Coimbra. Agora. e uma vez que continuas, ia-te perguntar de que forma é que a arte tem sido utilizada de forma terapêutica por ti? É assim, isto é. Portanto, eu vou, se me permitires, José Carlos, eu vou trocar aí um bocadinho a terminologia da arte como processo, e vou usar o processo criativo, porque me parece que seja mais abrangente. Porque o processo criativo na minha vida sempre esteve presente desde muito pequenino. Eu lembro-me de rabiscar numa folha de papel e os meus pais e os meus irmãos sempre acharem piada àqueles rabiscos. É aquilo que eu faço também agora com as minhas filhas. Mas mais tarde é que eu percebi, e já nessa altura, não de forma consciente, obviamente, eu aí já me estaria, vá lá, fazer aqui algum tipo de terapêutica, de alguma promoção da minha própria saúde mental, certo? Mas de uma forma inconsciente, portanto não tinha a percepção do poder que isso poderia ter e tem nas nossas vidas. E poderá ter nas nossas vidas, na nossa vida profissional, nas nossas tipos de intervenções. Conscientemente, eu comecei a perceber, ou poderia, mais ou menos como o Pedro Amaro que referia na sua intervenção, que poderia usar este recurso como intervenção complementar na nossa atividade profissional, num primeiro estágio que eu tive como aluno de curso base, portanto, em que eu, de uma forma inocente, e vou rapidamente dizer, chego ao pé um dos primeiros utentes que eu tive e a pessoa tinha dificuldades em verbalizar, e eu crio ali, assim, com um quadro que eu tinha lá, magnético, aqueles marcadores, faço ali uma expressão, um desenho, não sei precisar bem, mas para quê? Para tentar comunicar com a pessoa que estava debilitada. E na altura, a professora que me acompanhava nesse estágio fez-me uma observação, e essa observação foi marcante para mim. E eu, a partir daí, comecei a perceber que por aí poderia ser um caminho e que não poderia desvalorizar esse caminho. Mas nos meus últimos, pronto, ao longo deste período todo, eu tive a possibilidade de forma de mostrar essa forma de criatividade, digamos assim, ligada à nossa área da saúde mental. Já tive a oportunidade de fazer e desenvolver diversos projetos em várias áreas, na área da escrita, da fotografia, agora nos últimos anos mais ligado à área do cinema.
e aquilo que eu acho, aquilo que eu penso nisto, e tendo essa experiência, já fiz grupos terapêuticos e de forma individual, pronto, muita coisa já foi feita. Mas aquilo que me tenho apercebido é que, como já tinha falado, é que acho que o improviso a nossa intervenção tem que ser estruturada, mas não tem que ser imposta. Não tem que ser algo imposto pronto, aos nossos utentes. Porque senão as coisas, a catarse, digamos assim, não me parece que funcione muito bem. E lá está, portanto, e também tenho desenvolvido terapeuticamente, o meu campo, o meu percurso, só para terminar, o meu percurso nos últimos anos tem-se virado, não num aspecto, ou num contexto tão terapêutico em si, ok? Num contexto reabilitativo, mas tenho virado muito para a comunidade, para o aspecto mais promocional, digamos assim. Não é necessário termos um problema diagnosticado na área da saúde mental e psiquiatria, mas podemos trabalhar a pessoa que está em... Pronto, deixem-me passar esta expressão, por favor. A pessoa normal, que está inserida na sociedade, desempenha as suas funções, tudo, não é? Mas podemos trabalhar a saúde mental dela utilizando estes recursos. E não tem que ser forçosamente, uma pessoa não podemos, ou não podemos, não é necessário trabalharmos só com as pessoas ou os nossos utentes que são diagnosticados, têm um diagnosticado associado e têm um problema de saúde mental identificado. E são variadíssimas as dificuldades que tenho sentido ao longo destes anos ao desenvolver este tipo de intervenções, porque sendo dos nossos pares, sendo de outras... Nós trabalhamos em equipas multidisciplinares, não é? Mas tenho sentido muita renitência e muitos problemas para apoiarem este tipo de intervenções. Mas também é certo que há, e felizmente que há, é pena que sermos poucos, há outros pares, outros colegas que apoiam e que me ajudam para desenvolver este tipo de projetos, porque a minha visão nisto aqui, neste tipo de projetos, eu não trabalho sozinho. Portanto, tudo aquilo que eu já fiz praticamente, para além sei lá, de storyboards ou aqueles momentos de introspeção que precisamos para delinear algumas ideias, eu trabalho sobretudo em equipa. Portanto, são projetos que não são só de uma pessoa, portanto, e digo isto muito, muito à vontade, de uma forma muito tranquila. Eu preciso de muita gente e algumas pessoas também precisarão comigo. Obrigado, Pedro. Vamos passar agora a palavra ao Pedro Amaro. E Pedro, portanto, ia também pedir-te como é que o processo criativo, como é que é utilizado de forma terapêutica por ti? Aqui, o processo criativo, como tem sido usado por mim, surge muito na questão do processo da relação de ajuda. E como eu falava na questão da comunicação com crianças e adolescentes, há aqui sempre estas três preocupações que nós temos no início do processo e durante o processo também, e que são principalmente a questão dos nossos cuidados serem efetivos e serem significativos para a pessoa que assistimos. Para isto é preciso nós sabermos sempre o que é que está a preocupar a pessoa, o que é que preocupa a pessoa, o que é que ela sabe também sobre o estado atual dela, e também esta questão da efetividade prende-se também, no meu ponto de vista, também com a questão
das potencialidades da pessoa e das preferências da pessoa, ou seja, como é que eu posso usar essas potencialidades e essas preferências no processo terapêutico, também. Ou seja, não me faz sentido usar, por exemplo, a escrita criativa numa pessoa que não saiba escrever, não é? E aqui nós também, esta questão dos mediadores de expressão também não é, no meu ponto de vista, chapa 7. Então vamos agora pôr os mediadores de toda a gente, porque toda a gente vai ter intervenção com mediadores de expressão. Não. E aqui está um bocado o que falava antes também do lado estético, o lado estético da nossa intervenção. Ou seja, esta questão dos mediadores de expressão serem adaptados também às preferências da pessoa, às potencialidades da pessoa. E com isto podermos desenvolver todo um processo de cuidados que também seja significativo e tenha a pessoa também como centro dos nossos cuidados. Nesta questão da música, lembro-me de um caso de uma utente que tinha e que tinha 11 anos de idade. E lembro-me, quando ela chegou não falava com ninguém, nós estávamos com ela e ela não falava porque não queria. Entretanto, ela vivia com a mãe e o padrasto e tinha um irmão mais velho. E esta questão à medida que todo o processo foi desenvolvendo, acabei por descobrir que ela gostava muito de Tony Carreira e ela própria também começou a mostrar alguma capacidade da transferência dos sentimentos e pensamentos, quer para papel, quer para teatro, que depois podemos aproveitar também por questão de suplementação de papéis e roleplay. Ou seja, esta potencialidade acabou por ser aproveitada no processo terapêutico, o que levou também a melhorar a questão da adesão dela, a questão da adesão à terapêutica e à terapia. Houve uma altura em que nós escrevíamos e estávamos a escrever esta questão, o que é que a preocupava? E então começámos a explorar os dois isso por escrita. E houve uma altura que ela escrevia, deixa eu ver para ver se não me falta nenhuma palavra, que era: e hoje a cantar não posso esquecer, no teu olhar não vejo o viver. O que foi dia já posso esquecer e voltar a viver. Ou seja, nós aqui começámos a explorar um pouco a preocupação dela com o contexto familiar, em que vivia. Por exemplo, em relação ao irmão, ela escrevia: não quero saber de chamadas, o telemóvel estragou, então agora não toca, o telemóvel está carregado, o telemóvel está estragado e agora já não faço o show. Ou seja, com todo este processo, acabamos por começar a ver esta questão do processo, de todo o processo familiar e o papel de família, como era sentido por ela. Isto depois permitiu o quê? Permitiu alargar os cuidados à família também, e a mãe ser encaminhada para acompanhamento por causa da questão do humor, por questões de depressão. Começámos aqui a ver as questões de alcoolismo do padrasto, começámos a explorar algumas estratégias para ela em todo este contexto, ou seja, isto para dizer o quê? Com esta questão do mediador de expressão e havendo esta potencialidade desta adolescente, conseguiu-se desencadear todo o processo terapêutico, inclusive o pedido de apoio a outras estruturas, quer
terapia familiar, quer da questão do alcoolismo, quer da questão de consulta de psiquiatria para a mãe. E isto acaba por ser pela simples escrita de 6 linhas, que ela escreveu. Ou seja, isto em termos de necessidades, aquilo que começámos a ver era este processo familiar comprometido, a questão de um processo familiar disfuncional. Havia aqui uma questão de não adesão ao regime medicamentoso, que fazia o metilfenidato, que depois havia também esta questão do papel de estudante, que estava comprometida. E depois fomos fazendo todo este processo, sempre a avaliar e a reavaliar, intervindo quer com a adolescente, quer com a família. E aqui a música e a escrita acabaram por ser uma das boas ferramentas usadas na avaliação. Obrigado, Pedro. Só para terminar, Sim. só para terminar, e peço desculpa, e prometo que não é muito mais. Dizer também que não vamos então ter a ideia que só este tipo de intervenção resolve toda a avaliação. É claro que é preciso nós munirmos também de outras formas de avaliação para sustentar a nossa intervenção. Eu, pessoalmente, em termos de prática, tenho tido bons resultados com a questão do uso da NOC, por exemplo, e acredito que é um bom instrumento de avaliação para podermos avaliar os nossos cuidados, ou as técnicas de apoio narrativo. E peço desculpa, nós prometemos que iam mexer fiéis ao tempo. Não tem. Vamos tentar gerir. Rafael, a mesma questão, de que forma é que este processo criativo tem sido usado de forma terapêutica por ti também? Sim, a arte e o processo criativo. Ora bem, a título pessoal, há aqui uma coisa que me tem, uma frase, uma forma de estar na vida, que me tem definido e que me tem ajudado a ganhar a autoestima, não é? Que é tão almejada por toda a gente, e a autoconfiança que é necessária para tudo na vida, quer enquanto pessoa, quer enquanto profissional, porque pelo menos há uma fina linha ténue, aliás, que divide a minha vida profissional da minha vida pessoal. Eu sou basicamente a mesma pessoa, dentro e fora. E há um modo de estar, uma forma de ser, que é, me tem acompanhado desde sempre, que é saber rir de mim mesmo. Ou seja, desde miúdo que aprendi, que sempre fui o azelha lá na escola a jogar à bola, e isso obviamente trazia-me algumas vicissitudes, nomeadamente não era aquele que conseguia tirar mais sorrisos das raparigas, não é? Mas lá está, apesar de não ser bom a jogar à bola, aprendi a gozar com isso e a sacar sorrisos de outra forma. Portanto, saber rir de nós mesmos é de facto algo que eu ajudo a incutir nas pessoas para ajudar a sua autoconfiança, ajudar a ter aquele controle emocional necessário, a extravasar, está cá para fora, perdoe uma expressão, mas é mesmo assim, para conseguir ter então esta estrutura, estes alicerces que ajudam à nossa saúde mental. E é isso que eu tenho passado sempre nas minhas consultas. E mais especificamente, eu tenho um projeto e tenho a sorte procura-se, dizem os peritos, alguns peritos, de ter pousado numa UCC, ou de estar a trabalhar numa UCC, mais concretamente na UCC FAF Saúde. É verdade, sou de FAF, e tenho muito orgulho em ser de FAF e estar a trabalhar em FAF, porque quando alguém me dizia, Rafa, tens que vir para Lisboa, tens que vir para o Porto, trazer essa tua arte, e eu, sim, mas se eu sair da minha cidade, o que é que ela vai ter? Claro, também há outros artistas, não é? Mas eu gosto de proporcionar isto para a minha cidade e gosto, lá está, de trazer esta saúde mental para a minha população e para outra população, mas gosto, sou como bom filho da terra que sou. Então, trabalhar numa UCC dá-me essa oportunidade de conseguir implementar projetos na área do teatro, e tenho um muito interessante, que é o Grupo de Teatro Terapêutico. Como dizia o Pedro Renca, e bem, quando as pessoas vêm para este grupo, obviamente é um grupo selecionado de pessoas com patologia psiquiátrica, logo à partida, né, como é uma coisa imposta, vão logo com o pé atrás. E é preciso aquele momento catártico, ou seja, e por isso é que este projeto prolonga-se ao longo de 4 ou 5 meses,
e realmente eu consigo essa catarse, não no início, passado algum tempo, com muita dinâmica de teatro, muita expressão emocional, muita recriação. Há um momento muito giro que eu adoro recriar com os meus utentes, que eu vou fazer com eles uma técnica que é recria um momento especial na sua vida. Então tenho mulheres a fazer o parto, tenho homens a primeira vez que andaram de moto e a recriar aquilo, e isso de facto, aos poucos e poucos, e eu consigo observar isso nos utentes com aquele espírito mais, a personalidade mais, né, mais embutida, aos pouquinhos a começar a extravasar, não é? A conseguir sair da casca, a ganhar aquela confiança necessária, e o que é certo é que consigo essa catarse, eu gosto mais de ver essa expressão emocional, essa expressão teatral, e tem assistido a grandes transformações de vida pessoal dos mesmos, arranjam um emprego fora do país, uns pedem o divórcio, que é uma coisa, não é por minha culpa, atenção, não sou estraga casamentos, mas lá está, algo de mal está, e falta ali aquele clique, aquele empurrãozinho que é conseguido nos palcos, nesta maravilha que é o teatro. Tenho também, pronto, no meu grupo de teatro, alguns casos de amigos que realmente entraram fechados em quatro copas, introvertidos, pronto, com humor não eutímico ou não tão expressivo como quem já lá anda há algum tempo, e tenho realmente assistido a verdadeiros desabrochares de pessoas, tanto que até há um colega meu que lhe diga em específico: opa, gostava mais de ti no início, que era mais calado. Mas ele está bem e está feliz com isso, está um bocadinho mais chato, mas ainda bem, porque deitou tudo cá para fora, e realmente é transformador, e eu consigo ter essa capacidade, aliás, ter essa sorte de ter e obviamente ter os resultados, já vamos falar disso mais à frente, não é? De ter os resultados, os ganhos em saúde. Rafael, e um bocadinho neste sentido que estavas a dizer, e também já foi dito também pelo Pedro em relação aos ganhos, portanto, era de que forma é que este processo criativo, esta arte, tem sido útil no combate ao estigma em saúde mental, ou seja, de que contributos é que isto tem trazido no combate ao estigma, de que forma também tem melhorado a questão da visibilidade da saúde mental e da enfermagem de saúde mental, também acho que é um aspecto importante, e que ganhos tem conseguido, quer do ponto de vista terapêutico, que em princípio será esse o mais relevante aqui. Claro. Está bem? Professor Zé Carlos, exatamente, e pegando outra vez aquilo que eu estava a dizer, de nós sabermos rir de nós próprios, sempre que há alguma situação, seja no centro de saúde fácil, seja em alguma situação onde eu esteja envolvido como enfermeiro especialista, há sempre alguém que diz: opá, aquele gajo é da psiquiatria, vê-se logo, não é? Portanto, logo aí aparece logo o estigma, mas lá está, eu uso isso como fórum para me alavancar, não é? Para dizer ou para justificar o porquê, seja da forma de eu estar a fazer aquela apresentação, ou de eu estar a ter aquela atitude com o meu grupo, ou com aqueles utentes em específico, e lá está. Só é possível para quem está assim à vontade, para quem tem esta percepção, não digo, esta desconstrução da realidade, não é? Que nós tão bem gostamos de fazer, não é? E os ganhos estão aí. Aliás, eu lembro-me quando fui, agora com esta coisa da pandemia, não sei se já ouviram falar, dá na televisão e tudo, tem dado na televisão isto do Covid. Eu lembro quando me colocaram ali no ADR para fazer os testes e disseram: Rafa, vais ver, aquilo é muito cansativo. E eu: calma, que eu vou para me divertir e para divertir os outros. As pessoas ficam logo assim, claro, lá está. Lá estou aqui a desconstruir o estigma, não é? Vamos para ali para um sítio onde vamos processar a realização de testes, o ambiente é soturno, as pessoas estão na expectativa, mas o que é certo é que crio aquele clima, não é? Uso as minhas ferramentas, a comunicação, a boa disposição para conseguir desconstruir toda aquela tristeza, aquela ansiedade de quem chega e lhe é feito o teste. Pronto, e aproveito fazer também umas coceguinhas com a zaragatoa, se a pessoa não se rir. E o que é certo é que os ganhos estão logo ali, em que as pessoas dizem: enfermeiro, ainda bem que uma pessoa vem para aqui já
uma expectativa não é? Daquela coisa do pá, será que tenho, será que não tenho, será que estou positivo ou negativo, e é recebido desta forma, e isso ajuda bastante ao nosso bem-estar. Os meus ganhos no meu grupo de teatro terapêutico, faço uma avaliação do bem-estar, da autoestima. Aliás, há no decálogo de saúde mental positiva de Teresa Luque, há lá o 10º diz mesmo fazer uso do sentido de humor, obviamente de forma moderada e de forma controlada, não é? Muito cuidado com os sarcasmos, com o humor negro, mas o sentido de humor realmente é transversal em todo este processo terapêutico, como eu gosto de dizer, e naquilo que eu faço e naquilo que eu gosto de transmitir. E pronto, porque ajuda e os ganhos estão ali, não é? Desde logo ali há um ganho de confiança, há aquela barreira invisível de quando estamos a falar com alguém e depois uma pessoa diz aquilo no momento certo, ou dá aquela piada, ou faz ou desconstrói aquilo que é dito, depois parece que há ali uma cortina que se abre, e nota-se logo, aliás, e nós enfermeiros bem temos essa percepção de que há logo ali uma química que surge, não é? Na nossa relação, no processo terapêutico, e isso é vantajoso, isso tem ajudado bastante à redução do estigma. Portanto, o pessoal da psiquiatria continua a fazer isto, e o pessoal que critica continua a criticar, mas os resultados estão aí, e estamos aqui para continuar a fazer aquilo que mais gostamos e continuar Obrigado, Rafael. nesse processo de desconstrução. Obrigado. E passava a palavra ao Pedro Rienca. Pedro, será a mesma lógica? Ou seja, de que forma é que temos conseguido o combate ao estigma em saúde mental com estes processos? Se conseguimos visibilidade do enfermeiro especialista em saúde mental, e que ganhos tens conseguido com o que tens feito? Bom, como enfermeiro especialista, o processo criativo tem conseguido fazer em mim despertar a consciência de mim próprio e ter um autoconhecimento de mim próprio, indo ao encontro de um bem-estar que eu sinto nesse procedimento. Portanto, se eu não me divirto, se eu não me sinto bem, se não sinto um bem-estar a desenvolver qualquer que seja o tipo falando neste contexto de criação, mas qualquer que seja aquilo que nós desempenhamos na nossa vida, se nós não nos sentirmos bem connosco próprios, como pessoas, também não conseguiremos ser na totalidade como profissionais, neste caso como enfermeiros especialistas. E estes processos criativos têm-me ajudado, sobretudo, a conhecer-me a mim próprio para conseguir ajudar o outro, digamos assim. E a minha atuação, como já fui dizendo, prende-se um bocado mais neste momento, apesar de em outro tempo já o ter feito em grupos terapêuticos estruturados, neste momento prende-se mais naquilo que nós todos falamos, nas dinâmicas sociais e em implementação de projetos a nível social. Isto precisamente para combater um bocadinho essa ideia do estigma. Aliás, quando me vêm com essa expressão, indo um bocadinho aqui ao encontro do Rafael, com aquela expressão, pá, tu desenhas, tu fazes assim umas coisas giras e tal, não, então tu és louco, tu és louco. Ou seja, historicamente, quem alguma vez fez, estamos repletos de artistas, os verdadeiros artistas, a história está repleta deles, raros são aqueles que não têm associados a algum problema na área da saúde mental. Ou seja, eu não concordo muito com isto porque é estigmatizante, não é? Ou seja, não faz sentido. Nós podemos criar sem termos um problema associado, diagnosticado, e é esse o meu foco, e tem sido o meu foco. A nível social, de tentar demonstrar isto, utilizando as estratégias que eu ultimamente tenho feito, teasers, trailers, fotografias, exposições várias em várias galerias, o cinema também,
e proporcionar e utilizar essa arte, digamos assim, essa criação, para depois fazer a ponte para debates na comunidade, na saúde escolar, que é algo muito importante ser trabalhado, por exemplo. Mas é giro, e a experiência que eu tenho no meio disto tudo é conseguir estabelecer parcerias com pessoas que nada têm a ver com a nossa área, e quando vou ter com essas pessoas e lhes apresento um projeto vou dar um exemplo de um filme ou de um documentário nesta área, as pessoas mostram-se interessadas em perceber mais o que é que nós fazemos como enfermeiros especialistas de saúde mental, seja na área da música. Falo num dos últimos projetos, tive que desenvolver parcerias com diversos agentes, com a Luísa Sobral, que colaborou, e com um projeto que fiz com a música dela, com o próprio ICA, o Instituto de Cinema Audiovisual, por exemplo, o DGA, a Direção-Geral de Artes, pronto, e várias instituições, que o facto de lhes apresentar a ideia, o projeto, vamos em frente, só por aí nós já estamos a falar de saúde mental, nós já estamos a dar a conhecer o que nós fazemos e a possibilidade de trabalharmos isso. Eu dou um exemplo. Existe uma listagem, há um crítico de cinema em Portugal, que é o Vítor Afonso, que é muito muito crítico, é por isso que se chama crítico na área do cinema, em que ele faz uma listagem de uma série de filmes, 25, eu tenho 50 filmes, mas depois faz uma subdivisão para 25, desde 1920, parece-me que o primeiro, se eu estou certo, em que faz uma listagem sobre filmes, ou de filmes em que falam de filmes relacionados com a saúde mental, mais com a psiquiatria, atenção. E por espanto meu, assim, 99% dos filmes, eu já tive a oportunidade de ver, pronto, nas minhas poucas horas vagas neste momento, mas 99% dos filmes falam em um enredo, as storyboards são psiquiátricas, digamos assim, é patológico, é uma coisa pesada, é algo para o qual temos que combater, pronto, é mesmo isto. E nessa listagem existe um filme meu. Epá, e isto traz uma grande satisfação. É um filme meu, um documentário que eu fiz em 2015. Epá, e está presente naquela listagem. Epá, isso é fantástico para nós enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica. Atenção, aqui nós somos três a falar, três representantes, porque o José Carlos também cá. Mas pronto, porque existem imensas. Epá, e aquilo que, para quem nos está a ouvir, epá, não tenham medo de mostrar aquilo que fazem, porque epá, se é mais técnico, ou se é menos, ou se não é tão bem feito, isso depois trabalha-se. O que interessa é mostrar aos nossos colegas, criar espaços na comunidade, criar aos nossos superiores hierárquicos, e mostrar que é possível usarmos esta ferramenta como intervenção, complementar, uma intervenção complementar naquilo que nós fazemos. Só para vos dar um exemplo, num dos últimos projetos também que fiz, surpreendentemente, estava eu a terminar, estava no meu software a terminar lá uns trabalhos. Tal como o telefone era o Jorge Pelicano, o realizador, que também ligou-me a perguntar. Eu nunca tinha falado com ele, pronto, nem ele comigo. Quem quer falar comigo, não é? Em relação a isso. Pronto. Até porque, assim, eu não considero
como disse no início desta conversa, nenhum artista, nenhum realizador, eu sou um curioso no meio disto tudo e que me divirto, sobretudo, a criar. E quero transportar esta ideia para quem vê os meus trabalhos. Pronto, basicamente é isto. Mas é curioso, o Jorge, que depois, entretanto, trabalhámos juntos já também. Epá, ele estava a terminar também de lançar o Para-me de Repente o Pensamento, foi mais ou menos essa altura. Sim, sim. Exatamente. Epá, e falámos, e ele queria saber mais pormenores, o que é que éramos nós, enfermeiros, saúde mental, psiquiatra. Pronto, isso só para vos dar o exemplo de que nós temos um potencial enorme e parte de nós, queremos ou não, apoiar os nossos colegas, e neste contexto eu tenho que agradecer à Ordem dos Enfermeiros, porque em vários projetos eles, e à mesa de especialidade, em vários projetos eles já me apoiaram, pronto. Mas parte de nós, sobretudo, querermos mostrar aquilo que nós fazemos. É por isso que eu apelo a quem nos está a ouvir, que não guardem tudo na gaveta. Há coisas que temos que guardar na gaveta. Nem tudo temos de mostrar. Mas é bom mostrarmos e fazermos Obrigado, entender. Pedro. Ia passar, era para darmos a palavra agora ao Pedro, ou outro Pedro, ao Pedro Amaro. Pedro, as mesmas questões, se fizeres o favor. Esta questão do combate ao estigma, eu sou sincero, às vezes sinto que esta questão da saúde mental e as conversas que vou tendo, quer com colegas, quer com outras pessoas, sem serem colegas de enfermagem, às vezes a ideia que eu vejo é que há um bocado a noção que a enfermagem de saúde mental às vezes se torna quase uma ciência romântica. É uma coisa que fazemos, estamos lá, torna-se quase, há um bocado esta ideia, ou como diziam, é da psiquiatria, é maluca, aquilo pega-se tão bem. No entanto, há muito esta visão romântica às vezes do nosso cuidado. Porquê? Porque às vezes é questões que até roçam quase o que se encara ou que encaram como abstrato. E mesmo dentro do próprio leque de intervenção da enfermagem de saúde mental, há quase áreas mais estigmatizadas do que outras. E na prática que vou tendo, eu sinto que é mais fácil, às vezes dentro da parte de saúde mental e da doença mental, esta questão do aceitar uma pessoa com depressão, do que, por exemplo, aceitar uma pessoa com borderline, por exemplo. E muitas vezes, quer pela população geral, quer por alguns colegas, acaba por se ver também esta estigmatização. Eu acredito que aqui a forma de combater isto é nós criarmos evidências e, como se estava a falar, não termos medo de mostrar aquilo que fazemos, e este webinar é um exemplo disso, é uma forma de se poder falar sobre a arte na saúde mental. Passa muito por aqui também nesta questão da comunicação do que se faz, quer em termos de revistas científicas, quer em termos de fóruns, o que seja. Os ganhos que eu tenho visto no uso quer dos mediadores de expressão, são principalmente no que eu falava na questão da comunicação. E nós, havendo uma boa comunicação, acabamos por como falava, de criar-se mais harmonia no processo de cuidados, em termos dos cuidados serem significativos, o que permite também estes ganhos
estes ganhos que falamos, e estes ganhos tentarmos não, fazermos de forma sustentada, ou seja, conseguirmos ter o ponto de onde partimos e o ponto de onde chegamos, e até mesmo dentro das equipas que trabalham num hospital, em qualquer tipo de instituição, nesta questão do trabalho de equipa, da enfermagem com outros técnicos também, e como é que se faz esta articulação com esta nossa prática. E aqui mete-se muito aquela questão do trabalho multidisciplinar. Há quem pretenda o trabalho transdisciplinar, que é onde é que há aquelas áreas que são comuns entre as várias ciências, e como é que nós damos alguma harmonia a tudo isto. E aqui voltando ao que falava no início, com todo o tipo de conhecimentos, que temos. Se calhar devíamos repensar o marketing, o marketing dos nossos cuidados, não? Se calhar o termo é mal escolhido, mas a forma como evidenciamos, Como fazemos. e como evidenciamos os Pedro, cuidados. e agora pedir só um favor, então agora para passar um bocadinho, e então para conseguirmos acabar no tempo e antes disso termos algum espaço para responder a algumas perguntas que estão a colocar no chat, tínhamos pensado mostrar um bocadinho de cada um, ou seja, o Pedro Renca mostrávamos um bocadinho do trabalho dele, nós temos umas imagens para mostrar do Pedro. Depois o Pedro Amaro passava depois mais à frente um bocadinho a palavra, Pedro, e depois no fim também um bocadinho do que o Rafael faz, e então aí depois terminávamos com aqui o conjunto. Ia pedir à Sofia, se faz favor, se punhas. Não sei, Pedro Renca, se queres dizer alguma coisa antes do. Faz favor. Podes falar, Pedro. Sobre o vídeo em si, Sim. eu queria acrescentar só 2 pontos. É preciso uma capacidade de resiliência muito grande para ir em frente com os trabalhos. E depois há uma grande dificuldade na documentação, falando no contexto profissional e na documentação. É uma dificuldade, não se consegue documentar isto no aplicativo hospitalar, digamos assim, por exemplo, no S-Clínico, sem ser em notas gerais, não me parece que seja o que é um problema. Não sei se estou a fazer-me entender. É muito difícil documentar. Estamos muito limitados na documentação, ou de podermos documentar aquilo que fazemos com este tipo de projetos na área hospitalar. E não só, nas UCCs também me parece que seja igual. O que, em termos de indicadores, nos parece é difícil, eventualmente, extrair isso. Isso é um grande problema. Se queremos evidência, se queremos mostrar, provar aquilo que nós fazemos, indo por este caminho também, complementar, isso tem que ser trabalhado e tem que ser discutido, mas não conseguimos fazê-lo aqui, com este espaço. O vídeo que vos trago é um vídeo, escolhi um projeto que se chama Umbra, que foi em 2015. É um trailer que vos trago de 1 minuto e 20 e qualquer coisa segundos. Teve a colaboração de várias pessoas também e demonstra um relacionamento entre uma pessoa, uma rapariga, uma mulher que está perfeitamente inserida na comunidade e desenvolve, portanto, profissionalmente, está a desenvolver, não tem nenhum problema de saúde mental diagnosticado. O que ela faz, a estratégia dela, e o documentário reflete isso, é no final do dia, todos os dias vai ter com Umbra. Umbra é a égua que ela tem, e ao cuidado dela, ela consegue, vá lá, equilibrar-se naquele espaço, os níveis de ansiedade e o próprio momentos mais depressivos que ela consegue ter, e de stress, de burnout, resultantes do trabalho e dos dias dela. É ali que ela como estratégia de promover a sua
saúde mental faz, encontra, e isso. A Umbra é um documentário que reflete isso. Eu aqui apresento-vos um teaser desse vídeo, desse documentário. Foi rodado na cidade da Guarda. Obrigado, Sofia. Ok. E obrigado, Pedro, pelo teaser. Obrigado. Tenho aqui uma afinidade com o Para-me de Repente o Pensamento, também parecia um cavalo no meio do Conde Ferreira, também tenho aqui uma coisa gira. Ia pedir aqui ao Pedro Amaro, portanto, Pedro Amaro não nos trouxe vídeo nem áudio, mas está aqui na primeira pessoa para nos dizer aqui um bocadinho para explicar um bocadinho da arte dele. Pedro, ia pedir para ser sintético, está bem? Sim, e eu aquilo que proponho então para mostrar e aqui realçar aquilo que esta utente que eu falava, fez sobre a forma como via todo o processo familiar e a preferência dela por Tony Carreira. Só 2 segundos. Eu não sei se isto se vai ouvir, mas ficou algo assim que com aquilo que ela pensava. E hoje a cantar, não posso esquecer do teu olhar, não vejo viver o que foi um dia, já posso esquecer e voltar a viver. Isto para mostrar um pouco o que foi feito com ela e a forma como isto depois desencadeou todo o processo terapêutico, também. Obrigado, Pedro. Sofia, penso que estão a colocar no chat que estão a ter dificuldades com os vídeos. Pronto, se calhar depois podíamos partilhar o link do teaser do filme do Pedro Renca. E agora passava a palavra ao Rafael e depois a seguir na última ronda dava depois mais uns minutos a cada um. Rafael, não sei se queres introduzir o teu vídeo. Sim, uma pequena introdução. Pronto, o vídeo fala por si. Só quero que percebam. Podem pegar nele e fazer e estudá-lo mais tarde, mas está um bocadinho lá. Tudo aquilo que eu tenho vindo a falar está lá, tudo, a desconstrução,
a redução do estigma, o relativizar a doença, pronto, encarar as coisas de uma forma positiva. Basicamente é isso. Força.
colegas, isto é difícil controlar o tempo, tentamos ser o mais rigorosos possíveis. Ainda ficam aqui uns minutos para alguma questão. No chat há aqui algumas questões de operacionalização, como é que poderíamos avaliar. Logicamente que qualquer que seja estas intervenções têm que ser feitas com rigor, têm que ser sustentadas do ponto de vista teórico. Eu faço parte de uma escola, né? Portanto, como é lógico, tem que ser sustentado com rigor. O Rafael há bocadinho dizia isso e é verdade. Muitas vezes nós queremos fazer coisas muito giras, mas é preciso balizar com metodologia e para isso existem as escolas, existem quem possa fazer essa regulação. Estaremos disponíveis seguramente para vos ajudar, mas é preciso ter indicadores. Nós não podemos fazer estas coisas porque sim, porque são muito giras e porque têm resultados, seguramente que têm resultados, mas têm que ser balizadas. E, portanto, depois quem gostar destas áreas, quer destes 3 colegas e outros que seguramente que existem, há colegas também da área da saúde mental também que são artistas plásticos e, portanto, também com bastante divulgação e com muita qualidade. E, portanto, existem inúmeras áreas que nós podemos fazer. Não é fácil divulgar estas artes. Há bocadinho falava o Pedro que era preciso marketing, é preciso muito marketing, é preciso um esforço enorme para se divulgar qualquer que seja uma destas áreas. Eu há uns dias fiz uma aproximação à poesia e à saúde mental e o esforço que é para se publicar, felizmente vai sair, mas é muito difícil porque a maior parte das revistas olha com algum desagrado ou alguma desconfiança para estas aproximações, vamos dizer assim, de uma forma simples, e portanto é preciso muito trabalho. Temos aqui jovens que eu percebi aqui no chat que estavam um bocadinho desanimados porque há muitas coisas que não são feitas ou que não são valorizadas nos serviços e portanto este foi um abrir de horizontes, espero eu, para muitos dos presentes. Alguns já conheciam, estávamos aqui alguns a dizer que gostaram do vídeo que o Rafa apresentou, outros já o conheciam, isso é bom sinal, é sinal que ele está a ser divulgado e portanto que é útil. A Ordem tem feito um excelente trabalho também de divulgação, se calhar também temos que divulgar mais, fazemos chegar mais as coisas à Ordem para que ela, por sua vez, também as faça entrar num modo de circulação. E ia-me calar agora e ia tentar perceber se alguém, eu não sei, deixar uma última ronda, uma palavra, os colegas também foram lendo o que é que está no chat. As perguntas é mais no sentido de como é que nós podíamos objetivar isto. Eu tentei já responder alguma dessas. E, portanto, a ideia do marketing é claramente isso. Precisamos muito de vender o produto, mas para vendermos o produto, ele tem que ser consistente, portanto, tem que ser alguma coisa que seja robusta, e esse é o nosso desafio, que nós seguramente iremos conseguir. Portanto, passava uma nova ronda, se quiser Pedro Amaro, por exemplo, primeiro, depois Pedro Renca e depois o Rafael, para terminar, está bem? Pedro. Nós aqui, para terminar, e voltar a falar nisto, e nesta forma sustentada, e realmente eu também acredito nisso, quando nós dizemos evidenciar o que se faz, ser de forma sustentada. É claro que com todas as dificuldades, a metodologia que há, também como o Pedro falava, esta questão então com os sistemas de informação que temos nos serviços, como é que vamos fazer este registro e isto realmente ser repensado, mas haver esta grande aposta na forma como depois podemos divulgar esses resultados, as formações que eu conheço nestas áreas são poucas, e estava aqui a ver uma questão que está no chat. Eu pessoalmente não conheço muitos locais que deem formação neste sentido. Temos algumas questões de musicoterapia, destas áreas, mas não há muito, o que também revela um bocado ainda o trabalho que tem que ser feito, nesta
nesta área da arte, o uso da arte nos cuidados de saúde mental. E por fim, voltar a agradecer a todos e dizer que me senti muito confortável com vocês e apesar de não estarmos juntos, mas a segurança que me deu a preparação deste webinar, todo o projeto, a forma como decorreu, quer durante, e agradecer-vos também terem-me feito sentir bem. E muito obrigado. Pedro Renca. Olá a todos, eu chamo Pedro Renca. Já é no final? Estamos no final já? Epá, já passou, pá. Isto era mais para o Rafa, assim, uma coisa mais dinâmica. Não, olha, eu só vou reforçar a ideia da dificuldade que existe realmente em documentar este tipo de intervenções. Mas como eu acho que tem que ser trabalhado, e existe um ponto de partida, e este pode ser um ponto de partida para nos dedicarmos um bocadinho mais a isto. Quando eu digo nos dedicarmos um bocadinho mais a isto, falo de todos nós, das escolas, da mesa do colégio, pronto, tentar pensar um bocadinho sobre isto. Eu deixava aqui também uma deixa, precisamente porque acho que é uma falha, não me parece que haja uma provocação, Helder. Pensem, certamente vão ter quórum nisso, na elaboração, e eu poderei participar, obviamente, é por isso que estou a provocar-te, em elaborar um guia de boas práticas para dirigido e focado só para o artista, portanto, não no sentido utente patológico, mas para o artista, para a pessoa artística, para o músico, para o ator, eu penso que não existe isto cá em Portugal, existem no Brasil, nomeadamente, parece-me, no Canadá, parece, mas aqui podíamos trabalhar um bocadinho sobre isso. E eu agradeço mais uma vez o convite e a temática, porque é algo que me diverte imenso. É desgastante, bastante desgastante, pelo menos falo por mim, mas lá está, a resiliência às vezes pronto, vem ao de cima e continuamos a ter força, mais um bocadinho de força para continuar neste tipo de projetos. Às vezes iludidos, às vezes um bocadinho iludidos, mas a ilusão também faz parte da vida e é a experiência que tenho, mas faz falta. Sensibilizar sobretudo não estou a dizer que seja bem a minha realidade, atenção, mas eu estou a falar em termos genéricos, não é? Mas os nossos superiores hierárquicos, para terem uma visão mais aberta sobre a possibilidade de desempenharmos este tipo de projetos que existem, para ir ao encontro, Pedro, existem alguns cursos, workshops, nomeadamente, mas nada formalizado nas escolas de artes, na CEART e essas coisas assim. Mas é muito difícil encontrar, de facto. Muito obrigado, mais uma vez. Zé Carlos. Um abraço, Pedro. Um Rafa. abraço. Então, só mesmo, por acaso também estive a ver o chat, e mesmo para concluir, e pegando só um bocadinho daquilo que também foi dito, façam, e o conselho que eu dou, até porque já tenho uma certa idade, alguma experiência para dar alguns conselhos, não é? Aliás, uma pessoa sente-se velho quando diz, olha o que eu te vou dizer, e aí como a pessoa pensa, bem, eu já tenho uma certa idade, e começamos a sentir o peso da idade. Façam como eu, para os colegas que querem implementar nos serviços algo, seja do que for relacionado com a arte, seja pintura, não lhe deem inicialmente esse nome. Procurem na NIC, procurem essas técnicas que já estão fundamentadas, como imaginação guiada, expressão emocional, musicoterapia, biblioterapia, role-playing, ok? Que isso já está tudo fundamentado, né? Que tem a sua eficácia. Já não falo de evidência científica acerca dessas técnicas. Aliás, a maior parte estão todas padronizadas na NIC. E façam como eu digo, olha, eu vou fazer uma técnica de imaginação guiada, vou fazer uma expressão de sentimentos, vou disponibilizar
um conforto emocional ou o que seja, e vão por essa via, ok? E só depois, afinal ele fez ali, aquele foi um teatrinho, mas deu-lhe aquele não, pois, não é? É que tudo está ligado. Quando tiro as minhas formações, os modelos psicoterapêuticos, ou o que quer que seja, as minhas formações, procuro sempre ligar aquilo que eu gosto de fazer, tentar encontrar a ligação científica. Ora bem, eu não vou dizer que é teatro, vou dizer eu vou executar uma intervenção psicoterapêutica, não é? Que tem o seu fundamento, que tem a sua. Vou utilizar esta técnica e a outra, vou avaliar a autoestima e depois no final vou ver quanto é que o valor que me proporciona. Portanto, façam como eu, pronto. E é assim que uma pessoa consegue dar a volta, porque, pronto, o ser artista é isso. E como dizia o Pedro Renca e bem, todos somos artistas, mas há uma diferença entre todos nós. Há aqueles que executam e aqueles que se deixam estar. Ora bem, não, isto alguém há de fazer por mim, eu tenho muitas ideias, mas isso se calhar não resulta. Por favor, façam. É esse o conselho que eu dou de uma pessoa experiente e já com uma certa idade. Obrigado, Rafa. Eu, da minha parte, só agradecer mais uma vez ao colégio, à mesa do colégio, dizer que este do segundo webinar, portanto, este ciclo de webinars ainda faltam mais 2, portanto, espero que seja um sucesso este ciclo e que se possa repetir, porque eu acho que são áreas que interessam muito aos enfermeiros. E passava a palavra ao Hélder, no fundo, que é o responsável máximo, e a enfermeira Helena Penaforte, para fazerem e terminarem o webinar. Ora, muito obrigado a todos. Foi realmente, tal como esperado, um excelente webinar. Eu gostei muito e acho que houve aqui uma partilha extraordinária de ideias, daquilo que nós pensamos e cada um pensa sobre esta temática, aquilo que nós fazemos, aquilo que podemos vir a fazer e melhorar. Foram também lançadas por os participantes várias digamos que várias observações que são muito importantes e pertinentes e que realmente darão para uma segunda, para um segundo trabalho, para uma segunda webinar. Também apontei já aqui os desafios lançados, nomeadamente também pelo Pedro, pelo Renca e pelos restantes colegas. Está tudo aqui porque o que nós queremos realmente como mesa de colégio é levar, no fundo, elevar ao máximo a promoção da saúde mental, que é o que queremos, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja a sua arte. Portanto, engenho e arte não falta aos enfermeiros da nossa especialidade, portanto, vamos trabalhar nisso. Foi muito bom. Dizer também a quem não teve possibilidade, porque houve aqui uma outra indicação de colegas que não conseguiram ver o vídeo, se calhar porque estavam pelo telemóvel e podia não ser possível, que esta webinar vai ficar disponível brevemente no YouTube para poderem ver tudo novamente, ou ver pelo menos as partes que não puderam. Relembrar que, como disse Irmãos da Carlos, ainda faltam duas webinars, dia 23 de Abril, o webinar sobre a saúde mental dos enfermeiros e no dia 28 de Abril o webinar sobre a saúde mental em contexto escolar. Portanto, estejam atentos, inscrevam-se e contamos convosco. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, Tchau, professor. boa noite. Hélder, ordem, obrigado. Boa noite. Abraços. Abraço aos colegas. Estamos nessa, Rafa, estamos nessa. Pedro. Temos que juntar uma próxima. Temos que juntar, vai ser os bárbaros. Temos que juntar estes bárbaros todos. Eu alinho, Rafa, eu alinho. Vamos correndo para vários sítios. Sonoplastia. Eu também. Pensar nisso, vamos pensar. Temos que proporcionar um local de encontro para todos. Com o devido distanciamento, claro. O acrílico. O acrílico tem que buscar de casa. Pessoal, obrigado do coração. Adorei. Obrigado, pessoal. Abraço, Zé Carlos. Abraço. Tchau, tchau. Podes. Eu ainda estou, mas desliguei.